Eu vou começar esse vídeo assim, porque não tem lógica a gente estar em pleno 2022 e ver coisas como essa e como essa. Imagine comigo algo bem assim, uma família tá lá em um dia normal, pode ser essa família no Afeganistão, ou no Iraque, ou qualquer outro lugar que pode entender o que é receber a democracia dos americanos, ou dos estadunidenses, melhor dizendo. E do nada, uma bomba é jogada e todos morrem. Essa é a vida de quem vive em áreas que os Estados Unidos tiveram e levaram a democracia, entre aspas. Ou no caso dos palestinos, colonialismo de Israel. E eu agora estou aqui pensando de como o nosso debate sobre pautas de identidade tem ficado pior a cada dia. Como a gente pode naturalizar que balas que servem para matar representam toda uma luta da população LGBTQIA+, do mundo. De pensar que o movimento LGBT começou em 69 com Stonewall, e isso tudo por uma revolta contra o próprio Estado, que na figura de policiais que abusavam de sua autoridade, coagiam as LGBTs todos os dias por ser quem eram. Você ter peças de roupa que não são do seu gênero já era motivo para a confusão que policiais corruptos cobravam propina para deixar as LGBTs em paz. E pensar, gente, que Marsha P. Johnson, Silvia Rivera lutavam pela liberdade sexual, mas também lutavam por moradia. Sabe? O que aconteceu? Eu sei de algumas coisas e eu quero contar para vocês hoje. Doutora Drag! Camaradrags, beijinhos longos e prósperos. Eu sou Dimitra Vucana, você está no canal Doutora Drag e o tema de hoje é sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Enfim, até nas Forças Armadas. Pode isso? Não. Primeiramente, começaremos o vídeo com um disclaimer que não é sobre você, indivíduo que trabalha em uma organização do tipo, ok? Agora, bora pro vídeo. O lance do conteúdo de hoje é sobre o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que marcou o início do mês de junho do orgulho LGBT com a imagem de um capacete de combate adornado com balas nas cores dos arco-íris. Elegantes, né? Essas balas, muito elegantes. Mas elas servem para matar povos oprimidos pelo imperialismo estadunidense. Só isso, gente. A mensagem ainda dizia o seguinte lá no Twitter. Ao longo de junho, o LALALA, que é uma sigla em inglês para Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, tem #orgulho em reconhecer e honrar as contribuições de nossos membros do serviço LGBTQ. E aí depois ainda tinha dizendo que eles continuamos comprometidos em promover um ambiente livre de discriminação e defendermos os valores de tratar todos igualmente com dignidade e respeito. Enfim, gente, é isso que vai estar lá no perfil oficial da USMC. Ah lá, nem vou ler. A mensagem ela foi acompanhada por uma imagem que lembrava o pôster do filme da Guerra do Vietnã, Full Metal Jacket. Ele é de 1987. No entanto, ali estava escrito Born to Kill, né, nascido para matar, e uma camuflagem do capacete. Aí nós vimos agora o Proud to Serve, ou seja, orgulho de servir, escrito assim na lateral. Além das balas bem coloridas com arco-íris. Por mais que o filme não seja a linha anticomunista clássica de Hollywood, a gente sabe que a indústria de filmes fez nos últimos anos assim, com o anticomunismo. Ainda mais quando se trata da vitória dos vietnamitas, que precisou ser ressignificada para eles de várias maneiras para não mostrar o fracasso imperialista frente ao poder popular organizado. Né, gatas? Né, gatas?
Olha só, o site Gay Blog Brasil comentou sobre isso e apuraram até os replies das pessoas, porque as pessoas estavam, assim, dividindo opiniões. Algumas, por exemplo, falavam assim, olha... Quando eu entrei no exército, não podíamos falar que éramos gays. Que bom que os militares agora estão 100% abertos aos LGBTs e punem discriminação anti-LGBT. Gato, não é sobre você, não é sobre indivíduos como a Thatcher queria, é sobre sociedade, é sobre imperialismo, é sobre capitalismo. Outro perfil, inclusive, comentou que pessoas LGBTs não querem ser usadas como ferramentas descartáveis em instituições que as querem extintas. Aí, né? Olha só. Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Que merda, hein, gente? Só para vocês entenderem, isso tem nome e tem teoria. Isso se chama homonacionalismo. E eu já falei diversas vezes de como o homonacionalismo e o pinkwashing funcionam. Pinkwashing é uma lavagem rosa mesmo, ou seja, um processo pelo qual o Estado, né, ele procura encobrir, lavar toda a imagem que ele tem. E aí, nesse processo, eles redirecionam uma atenção internacional para dizer sobre as maravilhas dessa sociedade na recepção das LGBTs. Isso existe muito em Israel com a Palestina e existe também nos Estados Unidos, que são os exemplos mais clássicos. A gente não vai ver Bolsonaro fazendo nada disso, né? Mas enfim, nem queremos homonacionalismo, porque não é avanço isso, ok? Mas enfim, aí vocês falam, tá, em Israel, Palestina, eu consigo entender. Como funciona isso nos Estados Unidos? A gestão Obama, por exemplo, né, nela, as cores do arco-íris ficaram lindas para ornar a Casa Branca, mas também para ornar o ataque ou os ataques aos povos do Oriente Médio, várias bombas que ele soltou pelo mundo. Ou seja, com ou sem progressismo, na pauta LGBT, inclusive, o objetivo final de uma nação imperialista é o imperialismo, o lucro com a guerra e a coincidência é que alguns lugares que recebem essa democracia americana, estadunidense na verdade, possuem reservas de petróleo. Mas é só uma coincidência, tá, gente? É só uma coincidência. Aí, o termo homonacionalismo, ele é trazido por Jasbir Puar, e para visualizar esse conceito na nossa realidade concreta e material, eu quero que vocês imaginem aqui comigo um mosaico. O mosaico vai ser aquela figura de várias pecinhas que vão compor um desenho, pode ser um quebra-cabeças também, e essas peças se juntam para formar o fenômeno que temos hoje. E aí, a palavra homonacionalismo, ela é um acrônimo de homossexualidade com nacionalismo. E aí um exemplo que eu posso dar para vocês, dentro dos Estados Unidos... Valedictorian Agent Steve Merriweather. Now, Don't Ask, Don't Tell was repealed. I can stand before you as my true self, a gay man. É bem claro que vocês vão entender assim o que acontece, né? Você vai ver que tudo que fizeram historicamente nos Estados Unidos foi reforçar uma ideologia nacionalista. E aí dentro do governo Obama, uma base progressista reforçou os direitos de pessoas LGBT. Só que com isso, eles conseguiram também estigmatizar povo, uma comunidade tida como LGBTfóbica. Por exemplo, a gente é naturalizado hoje que pessoas árabes, pela islamofobia, elas são homofóbicas. Ou então que grupos de pessoas negras tendem a ser homofóbicos. Isso nos Estados Unidos é muito comum. Então, gente, olha só, imperialismo, militarismo, dentro do capitalismo, também vai reforçar o racismo, usando a pauta LGBT. Olha que bagunça. E aí, a Jasbir Puar, contando seu artigo, que é muito bom, vou deixar o link aqui para vocês, isso faz com que eles justifiquem ou legitimem os crimes de guerra. Isso é claramente um exemplo do que a gente vai chamar de homonacionalismo. Ninguém se preocupa quando os Estados Unidos soltam uma bomba em algum lugar. Ninguém fala nada. Isso é um progressismo americano, ao mesmo tempo matando pessoas de outro mundo? Olha só, vocês viram aí, enquanto eu falava, apareceu um trechinho de uma série chamada Queer Force, da Netflix. Queer Force, ela mostra, inclusive, o governo Obama, né, que não parou de soltar bombas pelo mundo.
Como eu ia dizendo, o governo Obama revogou a política Don't Ask, Don't Tell, que era a lei que proibia qualquer pessoa homossexual, bissexual de revelar sua orientação sexual ou de falar de relacionamentos homossexuais, incluindo casamentos ou outros atributos familiares, enquanto estavam prestando serviço às forças militares dos Estados Unidos. Essa lei ela já era para ter caído desde 1993. E adivinha, né? Caiu com quem? Caiu com quem? Yes, we can! E agora, em pleno 2022, temos uma série valorizando a força queer dentro do militarismo americano estadunidense. Temos um herói gay que mata em nome do serviço estadunidense e que tem uma equipe só de pessoas queer e até, pasmem, sim, uma drag queen. Slay going undercover. I'm here to absolutely save the day. Thank God for you, drag queen. Thank God for every drag queen. But not actually, obviously. Então, junta pinkwashing, o homonacionalismo e o neoliberalismo progressista, a gente fecha essas partes do quebra-cabeça do quão sacana é o capitalismo. Eu já falei isso em vídeo anterior sobre isso aqui, quando eu trouxe o debate da Nancy Fraser para vocês, por exemplo. E o que é isso? Esse neoliberalismo progressista. O neoliberalismo progressista é o capitalismo engolindo os movimentos sociais que emergiram muito ali nos anos 60. Eles são engolidos, na verdade, pela ala liberal. Na pauta LGBT, por exemplo, a gente tem Stonewall como marco. Eu falei de Silva Rivera e tudo mais. Pois bem, alguns setores da economia e aí a indústria cultural não poderiam de ver o movimento acontecendo e deixar lá. Então, se acoplaram a esses movimentos de forma a reorientar o sentido das lutas para manter o quê? O status quo das elites. Além dos setores da economia e da indústria cultural, temos também os gigantes da tecnologia. E aí tem que dar nome aos bois. Temos Hollywood, toda a sua grande indústria e suas influências nas subjetividades e cultura pop, por exemplo. Temos Wall Street, Vale do Silício. E aí, para fechar os 4 cavaleiros do Apocalipse, nós temos o Pentágono. E com isso, gata, o que a gente tem? A destruição da humanidade, porque é o que vai nos levar. Os 1% estão galopando nessa onda há muitos anos. E o que é mais maluco é a gente ver a série Queer Force como exemplo do que eu acabei de falar. Junto à nossa pauta tão cara, e fazem isso. Oh, what's going on? I'm saving your life! No, you're touching my sack. Good job, Q-Force. Sorry, that's what everybody calls you, Q. Então, assim, o neoliberalismo, com sua pele de cordeiro, teve a capacidade de articular uma política econômica regressiva pró-negócios com uma política identitária. E para isso eles tiveram que valorizar a diversidade, a representatividade. Inclusive, o termo representatividade foi esvaziado a ponto de quase perder seu significado. Por isso, vamos ver que instituições que servem para matar estarão também valorizando a diversidade e que não matem as LGBTs. Olha que louco. Isso é tão surreal que nem deveria existir. Hey, Twink! Oh, hey, girl! That's my job, daddy. Right? We're Q-Force. We're the first queer agents in the field ever. Don't stop. That's called an entrance, by the way. E aí vocês precisam assistir meus vídeos que eu vou deixar aqui no link para vocês. Por favor. Enfim, Camaradrags. Comentem o que vocês acharam. Beijinhos longos, prósperos e tristes, mas a gente mantém a luta. Eu espero que vocês tenham gostado. Entre para o nosso grupo de estudos organizados no Telegram, no Discord. Os links estão aqui embaixo. A gente também está tentando voltar para a Twitch, para a Rede ao Lado. E se você quiser apoiar a gente, você pode nos apoiar em apoia.se/doutoradrag, PicPay Dimitri Vulcana ou Pix, doutoradrag@gmail.com. É isso. Bye.